atrapalhado o nosso início. Olá, Opa, doutor. tudo bom? Tudo, Rafael? Tranquilo? Como vai? Tudo em paz, graças a Deus. Estava comentando Maravilha. que os nossos inícios aqui são sempre atrapalhados, né? Já entrou o convidado só com som, sem o vídeo. E o seu foi, além de pontual, foi rápido. Estou até estranhando. Eu tenho esse hábito, assim. Se eu não entrar na hora é porque realmente aconteceu alguma coisa. Na hora eu tô lá. Eu também tenho esse defeito, que para nós brasileiros é um defeito da pontualidade, né? É verdade. Acostumado a esperar. Exatamente, exatamente. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra receber o senhor aqui. O senhor é um juiz que particularmente eu admiro muito. O senhor não é juiz de gabinete, né? O senhor, além de magistrado, é professor. Tem uma plataforma agora, o Calvé Play, que eu achei fantástico, né? Dá aulas sobre direito do trabalho, uma série de ensinamentos. É um articulista respeitado, seus artigos são realmente imperdíveis, e a gente vai falar um pouco de um deles hoje aqui, né? Foi presidente de associação de magistrados e ainda é Ironman. Então, deixa eu consertar algumas coisas aí. Ironman, no momento, eu tô off. Depois da pandemia, eu dei uma segurada. Mas é uma das minhas paixões, né? Fazer triatlon, ciclismo, adoro, gosto muito. E a plataforma agora, na verdade, é dentro da faculdade Atami. É o Atami Play, que vai começar dia 12 de abril, com a minha coordenação científica. Vai ser um projeto novo bem interessante, assim, tipo aulas, vídeos, né, sobre os vários assuntos do direito do trabalho, para a pessoa acessar ali direto, como se fosse um professor de bolso. A ideia é essa. Mas obrigado. Bacana. E obrigado pelo convite, obrigado aí pelas palavras carinhosas. E corta o doutor, o senhor, aqui somos dois professores fazendo uma conversa acadêmica, então fique à vontade. Tá ótimo, vou tentar. Estou acostumado com aquela situação de audiência, mas eu vou tentar. Mas, doutor Calvé, já não consegui. O senhor escreveu um artigo sobre, para quem não leu, sobre uma condenação que a Churrascaria Fogo de Chão recebeu 17 milhões por dano coletivo, por ter cumprido a letra da lei, literalmente. E esse artigo movimentou a internet. Eu recebi, acho que de uns 15 grupos, inclusive de grupos de pais de alunos do colégio. Tenho 3 filhos, recebi vários. E realmente movimentou todo mundo. E a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, caramba, que coragem, porque não é comum um magistrado tecer um comentário sobre a decisão de outro. Deu problema para o senhor, doutor? Então, assim, eu já estou um pouco acostumado assim, a ter esse tipo de problema, né? Porque a gente vive numa sociedade em que há uma intolerância muito grande a minorias que falam algo diferente do que seria a suposta maioria dentro de cada segmento, né? E a gente percebe assim que na área trabalhista, um acadêmico, um professor, um jurista que tem uma visão mais positivista do direito do trabalho, ele hoje é visto assim de forma pejorativa, ele é taxado de boca da lei, taxado de bolsonarista, de direitista, de negacionista. A última alcunha que me deram depois desse artigo foi assim, a mais sensacional, né? Chegaram a me chamar de assassino em rede social. Então, assim, a coisa assim, é impressionante. Então, assim, na verdade, eu não sou o único, né, que faz críticas a esse tipo de decisão judicial. Isso é uma crítica já bem conhecida no nosso meio. Mas eu acho que o que causou estranheza, né, nesse caso foi, além de ser um jurista que é juiz comentando o caso, né, dentro de uma decisão da sua própria casa, né, isso causou assim, uma certa estranheza, muito embora é bom deixar claro que a Loman permite isso, permite a produção acadêmica, obras técnicas sobre decisões judiciais em casos em curso, com esse viés técnico, né? E acho que também causou muita comoção por conta do valor, né? O valor foi algo assim que assustou, né? E aí realmente ficou a contradição muito grande, né? Poxa, eu fiz o que está na lei, que está expresso na lei, e sou condenado numa quantia assim, né, milionária. Então, isso acho que levantou muito o pessoal, né? E como a minha corregedoria me pediu explicações, né? Pediu sobre o conteúdo do artigo, sobre a natureza e o conteúdo do artigo,
e isso vazou para a imprensa e começou também a ter a imprensa a falar sobre isso, aí eu acho que isso levou ainda a uma segunda comoção, né? Tipo, um juiz, professor, faz uma obra técnica falando o que acha e a corregedoria cobra explicações. Então isso também levou a uma amplitude maior aí pro caso, né? Mas o que me deixa assim feliz é a oportunidade do debate, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre esses temas, né? A gente precisa, na área trabalhista, dialogar sobre isso, né? Afinal de contas, né? O que eu faço? Eu tenho lá a lei, e aí? Eu cumpro, não cumpro? O que vale? Quem é que vai dizer o que vale? Eu acho que esse debate é muito importante. Esse debate é imprescindível e esses ataques buscam justamente eliminar o debate, né? Eliminar qualquer debate. Você está precisando de um advogado, hein, doutor? Começar a processar essas pessoas. Só assim para ter voz e poder manter o debate. Porque o que a gente teve aqui vários nomes tratando desse assunto. Tivemos o doutor Ives Gandra, o ministro Ives Gandra, o doutor Fábio Rodrigues Gomes, falando sobre esse assunto do ativismo. Talvez eu cometa uma injustiça se não lembrar alguém. Esperamos a doutora Ludmila Grilo, estamos combinando uma vinda, porque hoje o judiciário está se arvorando num campo de fazer política social, e não é papel do judiciário. A gente vê questões que não são afetadas. Vou botar aqui, já que vamos ser taxados de genocida falando aquele assunto espinhoso. Mandar dar vacina sem ter a comprovação da Anvisa, dizer como que deve ser feito determinada questão, impedir nomeação de ministro. Então, me parece que esse ativismo chegou a um ponto que o primeiro juiz decide o que ele quer, depois ele justifica, fundamenta, e geralmente, como diz o doutor Fábio Rodrigues Gomes, com base em princípios que evaporam. Esticados, eles não são nada, né? Esse é o grande perigo, né? Assim, quando você adota uma técnica de interpretação e aplicação do direito com base em valores abstratos, todos nós da área do direito temos uma habilidade argumentativa, né? Você consegue puxar o argumento para qualquer lado, né? A gente tem exemplos assim que são muito interessantes, né? A questão de poder ou não fazer aborto, né? Da legalização do aborto. Ambos os lados usam o princípio da dignidade da pessoa humana para fundamentar suas posições. Então esse é o grande exemplo de que assim, a gente precisa, para além da questão dos valores, de uma concretude, né? E aí que vem o grande debate. Que concretude a gente deve seguir, né? E eu, como Fábio, né, meu colega aqui, juiz no Rio de Janeiro, a gente está convencido de que a regra é seguir o que a autoridade normativa estabeleceu, o direito positivado, né? Ou seja, para a gente superar uma regra criada pelo legislador, a gente precisa ter, no próprio ordenamento jurídico, a permissão para isso, né? E aí que é o grande problema de quem é o pós-positivista, mas fazendo aqui realmente também um reconhecimento de que não são todos, né? Porque assim, quando a gente fala assim pós-positivista, acaba virando uma caricatura também. Mas assim, vamos dizer assim, o pós-positivista que tem uma forma de interpretar, como você falou, que primeiro intui a decisão e depois busca um fundamento para ela. Esse é o grande risco, porque acaba sendo um direito do bom senso, da vontade, né, dos valores individuais, dos valores subjetivos, e aí a insegurança jurídica fica instalada, né? E é o que a gente está vivendo hoje. E não é só na Justiça do Trabalho, é de uma forma geral. Hoje você entra com uma ação, você não sabe como termina, não tem como. Pois é. E a Justiça do Trabalho tem essa fama, né, de ter os juízes mais vanguardistas. A própria jurisprudência da Justiça do Trabalho é bem normativista, né, tem bem detalhes, coisas que não estão na lei. Ela meio que se arvora no papel do legislativo, né, acaba preenchendo lacunas de forma bem normativa. E eu acho que os outros magistrados ficaram com uma pontinha de inveja, né? E acabou todo mundo adotando isso. Mas eu acho que o grande que parte para a população, a ponto da gente receber um artigo como do senhor técnico, das mais variadas direções de pessoas que não são da área, é que a gente percebe que
tá vindo lá de cima, né? Um neoconstitucionalismo, digamos assim. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Eu, se eu não me engano, eu vi uma live sua com o Dr. Fábio, eu não me lembro se foi ali que ele conversou a respeito. Depois de aprovado no concurso para juiz, vocês têm alguma preparação? Tem alguma questão assim filosófica e tal? Ou dão a caneta e é com o senhor? Como é que é a situação? Então, na minha época, né, esse papo de velho, né? Na minha época era raiz, assim, a gente passava no concurso, tinha ali 1, 2 palestrinhas e mesa de audiência no dia seguinte, né? Mas de alguns anos para cá, as coisas aí de 10, 15 anos para cá, existe um curso de formação inicial obrigatório, que é feito parte no TRT e parte no TST. E esse curso de formação inicial, ele trata de vários temas, inclusive temas sobre filosofia, jurisdição, enfim. É um curso que, dependendo de quem está na direção da Escola Nacional da Magistratura, vai ter uma abrangência, né? Mais legalista, mais filosófico, mas existe sim um curso de formação. Tá? E aí vem uma questão cultural, eu acho, Rafael. Não sei se é por aí que você queria encaminhar a pergunta, né? O que se fala nesse curso de formação? Né? Na verdade, a minha dúvida eu não ousaria fazer, quero saber se falam lá de iluminismo, de dar um empurrão na história. Assim, tem de tudo, né? E cada época vai ter, né, uma direção com um tipo de visão de mundo, né? Mas o que existe culturalmente, aí é uma percepção pessoal, né? É um elogio ao juiz ativista. Existe esse elogio, né? O juiz que, como eu, prefere fazer autocontenção, o juiz que reconhece o limite da sua jurisdição de uma forma muito clara, dentro de um Estado democrático de direito, respeitando os outros poderes, não querendo invadir a esfera de outros poderes, é um juiz hoje visto como alguém que não quer participar do jogo. Fazendo analogia aí com o penúltimo artigo que eu escrevi do juiz Garrincha, hoje eu sou visto como um juiz que quer ficar fora da jogada, né? E existe um elogio ao juiz que quer entrar em campo, o juiz que quer matar a bola no peito, quer partir para o gol, o juiz que vai driblar para cá, vai driblar para lá e marca o gol, né? E isso é uma questão cultural, porque assim, quando eu entrei na magistratura, havia esse clamor da sociedade, a gente sentia esse clamor. Quando veio a reforma trabalhista, isso ficou muito evidente. Por quê? Como eu sempre fui um juiz, né, que buscou aplicar assim, de uma forma técnica, imparcial, muitas pessoas me estranharam a partir da reforma trabalhista. Porque assim, como assim? Né? O senhor dava gratuidade para todo mundo, agora não dá mais? Eu falei, não dou mais porque a lei mudou. Antes a lei falava, declarou tem gratuidade, agora a lei fala que não tem. Né? E não vejo inconstitucionalidade, então vamos aplicar a lei. Então, a partir dali, eu percebi, assim, até uma espécie de... Muita gente ficou decepcionada comigo, muitos alunos, sabe? Me mandaram mensagem, professor, como o senhor mudou? Eu falei, não, eu não mudei, o que mudou foi a lei. A lei agora, ela está mais restritiva, ela trouxe coisas que, em tese, são piores nesse ponto de vista para o trabalhador? Sim, mas são inconstitucionais? Não. Né? Ou pelo menos a grande maioria dos pontos ali eu não vejo como inconstitucionais. Então, assim, eu não tenho opção, assim, eu sou um aplicador do direito. Então, existe essa questão na nossa área. O juiz que ele age como eu, hoje ele é visto de forma pejorativa pela maioria da nossa bolha, né? Eu estou falando aqui do nosso mundinho, né? Porque é um juiz que não quer fazer justiça social, um juiz que não se importa com justiça social, é um juiz que tem um poder ali na mão e prefere não fazer nada, entendeu? Só que aí entra essa discussão maior, né? Porque assim, fora da bolha, esse caso do artigo que eu escrevi, do dano moral coletivo, né, da Fogo de Chão, eu acho que deixou muito claro, fora da bolha, acho que o tipo de juiz que a sociedade quer não é esse juiz mega ativista que faz gol, que cabeceia, né, e depois ainda vai arbitrar se o gol é válido. Então, eu acho que a reflexão é muito importante, assim, que tipo de juiz a sociedade quer, que tipo de juiz a sociedade precisa, né?
E a área trabalhista, ela é um campo muito fértil para essas discussões, né? Porque a gente lida com um drama humano, né? E o público-alvo, o jurisdicionado da área trabalhista é um trabalhador de baixa renda, é um trabalhador necessitado, esse é o nosso público-alvo, né? Então você sente o drama humano na mesa da audiência. Então se você não tiver uma visão macro das coisas, você pode acabar caindo na visão micro, que é querer ajudar aquela pessoa ali naquele momento, na sua mesa de audiência. Só que a questão é muito maior do que isso, né? Até porque eu acho que deve ter números, eu digo pela observação, também a gente está falando de microempresas, microempresários, muitas vezes do outro lado. Então, se for falar de justiça social, tem que ter um equilíbrio. Eu vou só fazer um registro aqui da honra de receber o desembargador José Geraldo entrando aqui na live. Ah, que maravilha. Fonseca, uma Tudo bom, honra Zé? recebê-lo aqui. Certamente é por via reflexa, mas a gente fica honrado. Maravilha, que bom saber que o Zé está aí. Está aqui. Se não está, passou por aqui, que eu vi ele entrar. Mas, doutor, assim, a gente fica num dilema, né? Nós, advogados, esses juízes ativistas, dessa forma, eu acho que tem uma vontade um pouquinho de advogar. Eu acho que está faltando está advogando uma causa que, enfim, que não é bem o papel. O doutor Fábio Rodrigues Gomes botou, o doutor Zé Geraldo está aí, ó. Legal. Obrigado, aí, doutor. Zé? Maravilha. Falou que a lei é um algoritmo e o juiz é a inteligência artificial que decodifica esse algoritmo. Eu achei fantástico. Deveria ser assim. Porque o fruto disso é uma insegurança jurídica tamanha, a ponto da gente não saber se tem vida ou se não tem vida até determinado ponto da gestação, entre outras questões, questão da dispensa em massa, se pode ou se não pode, está positivado, homeschooling, que teve também essa discussão, união civil entre homossexuais. Então, o judiciário dá esse empurrão na história, sem representatividade popular, porque não é eleito para fazer as leis, para contemplar as mudanças sociais que a sociedade exige. E aí o judiciário, assim, nos seus tribunais, se arvora nesse papel e está fazendo isso com um conforto muito preocupante. Qual é o limite do ativismo? É uma crise profunda de insegurança, de fuga de capital, porque daqui a pouco ninguém vai querer abrir uma empresa mais, não é? Outro dia eu conversei no WhatsApp com um colega advogado jurista também, o Fábio Tim, e ele escreveu um artigo, acho que em 2017 ou 2016, sobre o efeito bumerangue que a Justiça do Trabalho faz, né? Toda vez que a Justiça do Trabalho ela ultrapassa os limites das regras do jogo, querendo fazer uma justiça social, querendo fazer uma distribuição de renda melhor, ela muitas vezes ela não percebe o mal que ela está fazendo por conta desse efeito bumerangue, né? E ele deu alguns exemplos estatísticos, né, mostrando assim que determinado tipo de decisão que parece que no micro ajuda, no macro acaba atrapalhando. Por exemplo, o que aconteceu, sei lá, vamos pensar não foi nem pela justiça, mas por lei. Não que eu seja contra, tá? Mas assim, a nova lei do doméstico. A nova lei do doméstico produziu 30% de desemprego entre domésticos, porque muita gente migrou para o modelo de diarista, né? Claro que a gente tem que ir evoluindo a legislação, a gente tem que ir melhorando os padrões, né? Mas isso tudo tem que ser dentro de um organograma que a sociedade decide qual é a conta que quer pagar, né? Por isso que a lei do doméstico eu sempre apoiei, foi a discussão em sociedade, pleito justíssimo de, né, buscar uma proximidade dos direitos dos domésticos com os demais trabalhadores, mesmo sabendo que aconteceria esse efeito, né, negativo. Agora, isso dentro de um programa legislativo. Quando o judiciário faz isso, é como se você tivesse bumerangues voando por todos os lados. Porque assim, a gente fica 10, 15 anos na jurisprudência com decisões conflitantes sem saber para onde vem na nossa cabeça, né? E a área trabalhista ela ela gera tanta insegurança jurídica, Rafael, que eu costumo brincar o seguinte: nem em processo a gente se entende. Aqui no Rio de Janeiro, que são 82 varas na capital, os advogados ligam de véspera. Qual o juiz que está aí hoje? O doutor Otávio. Tá, o doutor Otávio ele faz assim, faz assado, então já sei, leva testemunha, não leva testemunha, leva convite, não leva convite.
até o processo depende do juiz que está sentado ali, que são regras de ordem públicas procedimentais, né, que deveriam ser iguais para todo mundo. Então, assim, a gente precisa realmente dar uma segurada, e eu acho que chegamos nesse ponto por uma questão histórica mundial, né? A gente teve um déficit do poder legislativo, e aqui no Brasil isso foi muito sentido, né? Um descrédito com o poder legislativo, por conta de notícias de corrupção, o pessoal não se sentindo representado, e houve um período em que a gente elogiou o poder judiciário, muito forte, né? Eu gosto de usar como símbolo desse grande elogio a época do Joaquim Barbosa no Supremo, né? Não sei se você lembra que o pessoal queria que ele virasse presidente, era o homem da capa preta, né? E isso foi a época, eu acho, de ouro, assim, do judiciário resolvendo os problemas, as mazelas da sociedade. Só que a gente já esperava esse declínio, né? Porque quando você coloca o poder judiciário com essa magnitude de poder nas mãos, né, com cada ser humano juiz, com a sua subjetividade, chegando às suas conclusões, a gente fatalmente ia cair na insegurança jurídica. E aí, vejam, o próprio Código de Processo Civil em 2015 foi uma resposta para isso. Ali a gente criou vários modelos de decisões vinculantes para reconhecer o seguinte: olha, se o judiciário, né, acaba decidindo, pelo menos vamos criar um jeito que a cúpula decida e o resto siga, que já é um modelo com um pouquinho mais de segurança, né? Muito embora a gente esteja vendo também um fenômeno de juízes driblando as decisões, os precedentes, não aplicando tal, mas enfim, em tese seria isso. Então já deu uma virada, né? E agora a gente tem que finalmente terminar essa discussão, né? Que é a proposta do livro do Fábio Gomes, O Retorno ao Positivismo Jurídico. Maravilhoso. Literatura essencial para a nossa época, né? Maravilhoso. O doutor Ives Gandra Pai, quando esteve aqui, falou que os advogados precisam ter, os novos advogados precisam ter muita coragem para combater isso daí. Eu diria que esses bumerangues todos circulando as nossas cabeças têm 17 milhões de espinhos que podem acertar a gente a qualquer momento de forma fatal, né? Que imagina um empresário condenado, como foi esse caso que o senhor analisou. Agora, aproveitando esse mote aí que o senhor falou das domésticas, doutor Calvé, o trabalho subordinado me parece que, ou pelo ativismo, mais fácil pelo ativismo, vai ser derrubado um dia, né? Porque eu acho que nós temos uma resistência muito grande, a reforma mostrou isso, de mudar a legislação trabalhista. Há uma questão cultural muito arraigada, as pessoas estão agarradas nesse modelo de legislação, nesse protecionismo, e as oportunidades estão vindo dentro de um regramento bem mais flexível. O senhor acha que esse modelo seletista, subordinado, cai pelo ativismo ou cai pelo legislativo? Eu acho que cai pela realidade, né? Porque assim, eu acho que é inexorável. Não tem como a gente imaginar um mundo daqui a 10 anos num modelo subordinado, chefe dando ordem em subordinado. Assim. Isso é um modelo que já mostra o seu cansaço, né? Já mostra a sua inadequação há bastante tempo, e também no mundo todo. Aqui no Brasil, nós temos hoje 30% da população ativa com vínculo de emprego. 70% já está em outras modalidades. E aí entra tudo, de autônomos verdadeiros, cooperativados verdadeiros, fraudulentos, PJs, pessoas trabalhando com PJ, MEIs, né, o pessoal de plataforma que fica naquele limbo, né, porque acaba que, enquanto a gente discute se é empregado, a gente não dá nenhuma alternativa para essas pessoas, né, para elas terem um mínimo de proteção jurídica. Então, eu acho assim que a questão vai ser para além da nossa vontade. Eu acho que vai ser uma questão da realidade, do mercado e da evolução das formas de trabalhar, da tecnologia. Se a gente parar para pensar, Rafael, se você olhar para os últimos 10 anos, você não conseguiria imaginar... Deu uma travadinha. Se você olhar para os últimos 10 anos para trás, você não conseguiria imaginar que a gente estaria fazendo hoje o que a gente faz, né? Por exemplo, a gente conversando aqui pelo Instagram, todas as audiências telepresenciais, enfim. Eu imaginava, hein? Eu falei, nós vamos estar em uma década, vamos estar fazendo audiência telepresencial. Eu duvido, tá maluco, impossível.
Mas acelerou por causa da pandemia. Claro. Se não fosse a pandemia, a gente ia continuar com aquele debate interno ali, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. A pandemia foi, né, incrementos, né, exponenciais. Daqui a 10 anos a gente não consegue nem imaginar o que existe, entendeu? Então, assim, é muita... Me dá até nervoso, para ser sincero. Assim, acho que é muita inocência, ou não sei. Eu realmente não sei. Às vezes eu acho que é uma questão também, Rafael, de conseguir lidar com o que é tangível, com o que se conhece, sabe? Esse modelo a gente conhece. Outros modelos a gente não sabe se vão dar certo ou não. Então a gente se agarra ao que conhece, né? Fora a questão mercadológica, né? Porque assim, é uma estrutura gigantesca, né? O Poder Judiciário gasta por ano, acho que mais de 100, só o Judiciário Trabalhista, né? Coisa de 100 bilhões por ano, uma coisa assim. Só o Rio de Janeiro é quase 2 bilhões por ano de orçamento. E aí 1 milhão de advogados nós temos no Brasil. O Brasil tem um advogado para cada 200 habitantes, mais ou menos. Aí você tem milhares e milhares de ações. O valor anual médio de condenações no justiça do trabalho é de 30 bilhões de reais por ano de condenações, que devem gerar cerca de 9 bilhões de honorários contratuais, fora os sucumbenciais, só para o reclamante, o advogado reclamante. Aí tem a outra parte também. Então, assim, é todo um modelo que a gente está acostumado, que é tangível, né? E que é até justo que as pessoas tenham esse mito, né? Porque a gente vive assim, né? O que é a nossa vida, a gente construiu nossas vidas nesse modelo. Então eu respeito muito esse medo, sabe, do que vem por aí. Mas me parece assim que não é uma opção inteligente a gente não assumir que vai mudar, porque assim, é inexorável. Então a gente poderia estar se antecipando, né? Já pensando em novas formas, como que a gente vai fazer isso, mas não. A gente está ainda tentando, a imagem que me vem sempre é aquele brinquedinho de criança, que a criança fica enfiando o círculo no triângulo, o quadrado no círculo. É o que me parece que a gente está tentando fazer. Você fica tentando enfiar ali dentro de um círculo que você já conhece e que eu acho que não vai dar certo. Então, assim, até acabar a discussão na justiça, por exemplo, da questão do motorista do Uber, né? Até acabar essa discussão, já não tem mais esse serviço, já vai ser outra forma de se trabalhar, né? E a gente acaba perdendo uma geração, né? Pois é. E tem muita coisa aí de gente botando quadrado no círculo e conseguindo passar, né? Esse é o grande problema e o desafio. Aí, doutor, vamos lá, vamos falar de ativismo, assim, que a gente vê, vamos levar ao extremo, né? Leis injustas, não vou nem falar de nazismo aqui, não, porque senão daqui a pouco vão monitorar a gente, chamar de fascista, além de assassino. Mas, enfim, uma lei injusta, o juiz consegue esticar para permitir atingir, como se o processo não fosse meio, fosse fim. Acaba encaixando aquela demanda, aquele pedido e consegue contemplar. E o outro lado, se decisão judicial não se discute, mas e a lei injusta? E a população? E a desobediência civil? O senhor acha que dentro desse contexto corre um risco e a gente vive um momento bastante conturbado, né? Trabalha, não trabalha? Qual é a sua visão a respeito? Eu para ser sincero, eu estou assim, bem assustado com o rumo que a sociedade está tomando, com o grau de agressividade, né? Acho que a gente pode estar caminhando para algum cenário de violência nas ruas, né? Porque assim, as pessoas estão muito, né, no seu limite, e a pandemia acaba ajudando também das pessoas ficarem mais sensíveis, mais estressadas, e eu tenho muito esse receio, sabe, de se o Poder Judiciário chegar a um extremo, né, a população começar a não dar credibilidade mais ao juiz. A gente vê muitas pessoas que eu considero assim, extremistas, né, gritando isso nas redes, né? A gente vê essa verborragia nas redes, né, que é absurdo, não sei o que lá, tal. A gente ainda não está nesse ponto, mas eu tenho medo que isso aconteça, né? E eu acho assim, é importante também o pessoal entender o seguinte, que o juiz positivista, ele não é cego, ele não é boca da lei, como eu falei. Nós não estamos no século XVII, lá, XVIII, pós-Revolução Francesa.
todo juiz vai fazer a filtragem constitucional de uma lei. Então, por exemplo, reforma trabalhista, né? Tivemos lá a parte relativa a trabalho da mulher em local insalubre. Aquilo ali todo mundo olhou e falou, bom, essa parte aqui é inconstitucional, tanto que o Supremo já falou assim. Então, você não deixa de ser um juiz que faz autocontenção quando você examina uma inconstitucionalidade pelos motivos certos. Eu gosto muito de citar uma doutrinadora aqui do Rio de Janeiro, que é Ana Paula Barcelos, da UERJ, né? Faculdade que eu fiz também, e ela, na época da reforma trabalhista, ela não é da área trabalhista, ela é constitucionalista. Ela fez um parecer sobre a constitucionalidade, na época ainda projeto, logo depois virou lei. E ela falou lá nos preâmbulos algo que eu repito para todos os meus alunos, né? Ela fala o seguinte, que no Brasil a inconstitucionalidade tem sido utilizada por motivos políticos, né? Ou seja, as pessoas buscam argumentos de inconstitucionalidade simplesmente porque não concordam com a escolha que o legislador fez. Para que uma lei seja realmente inconstitucional, ela tem que ser irreconciliável com o texto da Constituição, ou seja, não tem como você compatibilizar. Quando você percebe que realmente ela não compatibiliza, aí você pode tranquilamente declarar uma inconstitucionalidade. Agora, quando você percebe que existem vários pontos de vista e um deles ela encaixa, reconhecer a constitucionalidade é não só preservar o equilíbrio dos poderes, mas respeitar a pluralidade que se faz, que é a nossa sociedade. A nossa sociedade é plural. A nossa sociedade tem vários pontos de vista diferentes que, em tese, todos eles encontram seus representantes no Congresso para dali extrair uma média, né? Então, quando o Poder Judiciário vai lá, né, e de forma indevida, a meu ver, declara uma inconstitucionalidade, ele, no fundo, ele está impedindo o diálogo da sociedade. Está impedindo até vozes que naquele momento conseguiram se impor no Congresso pelos seus representantes, né? E isso é muito grave, né? Então, assim, a reforma trabalhista, por exemplo, ela foi uma janela onde um segmento da sociedade, há coisa de 20 anos, não conseguia nada na área trabalhista, não conseguia fazer nenhuma mudança, né? E esse segmento conseguiu emplacar, naquele momento ali político, teve essa oportunidade e conseguiram emplacar essa mudança. E aí eu olho para as mudanças que foram feitas e eu, né, com a minha subjetividade, eu vejo lá, poxa, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui não é bom, isso aqui podia ser melhor. Agora, é irreconciliável com a Constituição? Não, também cabe, né? E quem está dando essa lição para a gente na área trabalhista, Rafael, e as pessoas não perceberam ainda, é o Supremo. O Supremo está fazendo uma visão para a área trabalhista completamente diferente do que era a nossa visão interna da Justiça do Trabalho. Ele está uma em cima da outra, e não é de hoje não. Começou lá com o Zavascki, com o julgamento das normas coletivas, da força das normas coletivas, na quitação do PDV. Então, a partir dali, aí depois veio terceirização na atividade fim, veio o Barroso. Eu acho muito interessante analisar as falas e os votos do Barroso sobre a área trabalhista. As pessoas têm que parar para prestar atenção, porque assim, é outra visão de mundo em relação ao que a gente, dentro da nossa bolha trabalhista, costuma defender, né? E assim, ao fim e ao cabo, o STF é que vai dar esse norte, né? E ele já deixou muito claro assim, qual é o norte que ele está dando para a trabalhista. Então me parece que assim, está na hora da gente, sabe, fazer um reconhecimento, tirar um pouquinho da questão também da vaidade, né, da coisa do eu entendo, eu sei, né, e entender que a sociedade hoje está querendo algo diferente. E é um direito de cada geração escolher o modelo que ela quer para as regulações da vida humana, né, e do trabalho. Assim. E quem que pode dizer o que vai ser melhor para o futuro? Sei, né? Isso aí... aí entra o medo. Existe a possibilidade de, para o futuro, essas mudanças talvez não serem boas? Existe essa possibilidade. Mas também existe a outra, né? Existe a possibilidade disso gerar uma coisa melhor, né? Quem é o responsável por isso? O legislador
e o povo que elegeu esse pessoal. E a gente fica dentro do nossa esfera ali só para proteger a Constituição, né, de forma honesta, sem vaidade, sem subjetivismos, né, e aplicar o direito como positivado. Né? Acho que é por aí. Maravilha. Ó, registrar aqui que entrou também, ó, o assessor especial da presidência do STF, José Roberto Melo Porto, está aí conosco, defensor público. Boa tarde. Ficar esperto lá nos discursos do Barroso. Mas, doutor, o senhor falou em vaidade, eu acho que a TV Justiça estragou tudo. Estragou tudo, que todo mundo quer aparecer, quer dar voto de 2 horas, e às vezes a gente não entende nada. Tem aqui o voto do ministro Fux no julgamento da terceirização de atividade fim também foi muito elucidativo. Ah, tá, isso aqui foi elucidativo. Mas tem uns que, o Matheus que escreveu, mas tem uns que a gente não consegue nem entender. Eu já dei numa outra live aqui, comentei que eu parei numa audiência e o juiz viu que era questão de nulidade de norma. Aí ele falou, não, doutor, tá assustado. Está com repercussão geral. Eu falei, não, doutor, deixa eu ler então a decisão que deu a repercussão. Eu li 2 vezes para poder entender. Eu falei, olha, excelência, isso aqui não é o caso específico desse. Aí ele leu e falou, pô, mas eles escrevem também tudo confuso, não dá nem para a gente entender direito. São 2 coisas assim. Eu acho que o Zé Roberto pode esclarecer para a gente quem é que escreve, quem é que faz essa redação, se deixa com o filho, ou se são eles mesmos. E outra é a TV Justiça. A TV Justiça virou uma novela de erudição. Então, você quer ver o pessoal fingindo demonstrando a sua erudição, liga na TV Justiça. E essa vaidade realmente é muito ruim. Eu acho interessante esses julgamentos assim mais importantes, né? As pessoas ficam acompanhando como se fosse um jogo de futebol, né? Saiu mais um gol, 1-0. Aí o pessoal fica brincando qual vai ser o placar, o pessoal faz bolão, vai ser 7-4, né? Mas, assim, tem esse lado ruim, né, porque, assim, você acaba, né, sei lá, sabendo que está sendo filmado, não sei, mas tem um lado bom também, né, além da população poder ver os meandros, né, eu acho isso interessante. Eu tinha um professor de filosofia que ele falava isso, quando você sabe que tudo que você faz está sendo repercutido, está sendo filmado, as pessoas estão vendo, isso vai acabar mudando também o seu comportamento, para o bem e para o mal, né. Mas também acho que existe ali uma espécie de uma contenção também, né? Eu vejo isso nas audiências hoje, né? As audiências gravadas hoje, raramente hoje aparece alguém mais nervoso, alguém que faça alguma coisa que antigamente ali no varejão, no presencial, não era muito raro, né? Alguém se exaltar. Agora está tudo gravado, então as pessoas estão com um pouquinho mais de cautela. Então tem os 2 lados, né? Mas a questão da vaidade me lembrou um artigo que o ministro Ives Gandra, ministro do TST, o filho, né, escreveu, que eu também achei sensacional. Ele fez uma análise psicológica do juiz, né, de por que o juiz não segue precedentes do STF, fazendo uma crítica do próprio TST perante o STF. E aí ele tece lá várias considerações e ele
demonstra que muito disso é por conta da vaidade, né, do sentimento, uma questão psicológica mesmo. Vale a pena a leitura. De 40 páginas. Conheço. É muito bom. Deve ter escrito, estava falando com a doutora Rosana Boscariol, que fez uma live com o senhor. Sim. Deve ter escrito no intervalo do cafezinho, porque ele é impressionante. Verdade. E o ministro Ives, eu acho interessante também, ele é uma pessoa assim que eu considero que estava à frente do seu tempo, né? E foi muito corajoso, né? Isso que eu falo hoje, ele fala desde sempre, né? E ele também sofreu muito por causa disso, né? Ele chegou a ser considerado, não sei se você sabe disso, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que eu não faço parte, ela num congresso, ela chegou a fazer uma eleição lá interna deles, e eles consideraram o ministro Ives persona não grata para a Justiça do Trabalho. E aí, claro, né? Eu e outros colegas fizemos um abaixo-assinado para fazer o desagravo ao ministro Ives, né? Mas aconteceu isso, quer dizer, uma pessoa que está ali, né, na batalha há tantos anos, uma das pessoas que eu acho que tem mais amor pela Justiça do Trabalho, né, com a visão de mundo dele, né, e foi considerado persona não grata por juízes, né? É um troço bastante... Né, só psicologia para explicar. Né? De uma simplicidade, de uma humanidade impressionante, inclusive, e generosidade. Esteve aqui conosco também, fez uma live, encaixou a gente num compromisso. Foi o que era preciso para o advogado para advogar em tribunais superiores. A doutora professora Rosana está aí conosco. Oi, Rosana, tudo bem? Agora, doutor, mudando um pouquinho de assunto, mais dentro ainda do contexto, porque isso vai dar pano para manga em termos de invasão e de inconstitucionalidade. E esse decreto carioca, que botou 2 novos feriados, pois é, antecipou tudo, acho que antecipar até que está dentro do contexto da possibilidade. Mas como é que fica isso? Esqueceram sábado também? Pois é, tá uma confusão. Assim, eu tô estudando aqui, pensando, né? Porque o decreto aí também eu achei muito mal redigido. Parece que ele exclui, né, o pessoal de trabalho remoto, exclui o pessoal que está em trabalho essencial. Então fica uma situação que, por exemplo, dentro da mesma empresa, em tese, quem está em trabalho remoto não está de feriado. Quem está em trabalho presencial está no feriado. Aí você fica pensando, mas será que vai dar para trabalhar assim, a pessoa de trabalho remoto? Eu acho que, primeiro, seria interessante que os sindicatos se apresentassem com as empresas para negociar isso, fazer acordo coletivo, convenção coletiva, enfim, fazer uma negociação coletiva para simplificar. E se não for isso, eu acho que também é o bom senso ali do empregador com o empregado de remanejar, já que vai ter feriado para todo mundo, troca o feriado, faz ali o acordo, antecipando, depois compensa, né? Não acho que isso vai dar muito problema na Justiça do Trabalho, não, né? Vai ser uma espécie de uma compensação de feriado. Acha que não? Vai ter feriado que cai domingo, que está sendo antecipado para dia de semana, né? Fora esses 2 novos feriados que não poderiam, seriam inconstitucionais. Por decreto, né? Antecipando feriado que é federal, né? Assim, se eu fosse para pensar em cautela, né? A cautela é não pensar que você vai ter ganho nenhum com isso. Você pensar assim, não vai dar certo, então vamos fazer a precaução já, pensando que isso aí depois, lá na frente, isso vai ser derrubado na justiça. Eu acho que a cautela seria essa, né? Mas vamos ver. Vamos ver. O senhor vai ver antes da gente, com certeza. O doutor Zé Geraldo deu aqui uma sugestão, livro Os 11. Registrou aqui, inclusive isso me faz lembrar que a praxe aqui, inclusive já aproveito para convidar o doutor Zé Geraldo, o desembargador Zé Geraldo, para estar aqui conosco, ele que se aposentou e agora está advogando, né? Sim. Então seria muito bom para o canal aqui que pretende falar para advogados. Mas a praxe nossa aqui é a seguinte, doutor, no final de cada live o convidado indica 3 livros que considera fundamentais para o advogado, que ajudaram, pode ser de filosofia, de direito, enfim, livros, fica a seu critério. E depois a gente faz uma arte para publicar lá no feed com a sua indicação. Legal, então o doutor Zé Geraldo já aceitou, que bom. Eu acho assim que tem 3 livros que eu acho que são imprescindíveis nesse momento, tá? E eu vou fazer uma espécie de um 2 a 1,
né? E eu vou pensar num mais geral, né, que é o livro do ministro Eros Grau, que acabou de lançar a nova edição, Porque Tenho Medo dos Juízes, né? O livro do Fábio Gomes, que já comentamos, o Retorno ao Positivismo Jurídico. A editora é edição independente, né? Mas você encontra o livro na Amazon, no Wilson, e na Amazon. O Wilson você compra o físico, né? E na Amazon você compra o virtual. Eu acho que é a leitura obrigatória para a nossa geração, e a área trabalhista tem que ler, né? E para fazer um contraponto, eu estou também me debruçando na obra de um outro juiz do trabalho, que é pós-positivista, que eu respeito imensamente, diria que é um pós-positivista de escola, né, que é o André Araújo Molina. Ele é juiz do TRT 24, mestre, doutor em Direito, e ele tem uma obra publicada sobre os princípios na área trabalhista, os princípios de trabalho. Eu só não lembro a editora, mas é fácil de achar. André Araújo Molina, porque eu acho que assim, houve também uma deturpação do neoconstitucionalismo, pós-positivismo. Eu acho que a gente também tem que entender o que era isso na perspectiva original, né? Ou seja, quando todos nós lá atrás elogiamos isso, né? Porque era outra perspectiva, era uma perspectiva de soluções para casos concretos específicos, era uma perspectiva de concretização de direitos humanos, mas assim, sempre no caso concreto, nunca com essa ingerência que acabou acontecendo de um subjetivismo, né, absurdo, misturado com ideologia e política, que acabou, me parece, deturpando tudo. Então eu recomendo também o livro do André Araújo Molina, para a gente dar uma refinada, mesmo para quem é neoconstitucionalista, pós-positivista, dar uma refinada ou recalibrar as suas armas. Eu acho que vale a pena. Excelente. Eu entro do meu professor Gustavo Cisneiro, dando um alô para o senhor. Gustavo, tudo bem? E o doutor, essa questão de princípio, essa questão principiológica aliada a uma intenção de justiça social digamos, uma combinação tanto quanto explosiva, né? Daqui a pouco a dignidade da pessoa humana não vai permitir que ninguém vá para uma cadeia com uma lotação censurável. Então, me parece que a alternativa é o equivalente a dizer que não tem alternativa, que está na mão do legislativo, né? E a gente tem um legislativo fraco para pautar questões sociais, digamos, até a questão do homossexualismo, a união entre homossexuais. É uma pauta justa de um segmento da sociedade que contraria conceitos religiosos e filosóficos de uma parcela, e um Congresso que não quer se imiscuir nisso. Uhum. Então, dentro dessa questão, pega um judiciário que pega o princípio da dignidade da pessoa humana e dá um empurrão na história. Me parece que não tem como dar certo. Uhum. Não tem como dar certo, porque mal ou bem a representação popular está no Congresso. Uhum. E aí o senhor vê, assim, de uma análise mais ampla, acredita que a solução seja por aí, uma reforma política, algo que deu... O doutor Virganda esteve aqui e bateu no parlamentarismo. Falou, a única solução é parlamentarismo. E aí, doutor, volta à monarquia, o que a gente faz? Eu acho assim que, para mim, a grande saída é a saída que vai levar 30, 40 anos, né? Que é investir em educação. Assim. A gente tem as ferramentas no Brasil, né? Acho que o Brasil, em termos de arcabouço jurídico, né, de estrutura de poder, ele, assim, no papel está tudo lá. A questão é como que a gente exerce isso, como que a gente elege os nossos candidatos, né? A gente tem, por exemplo, uma cultura de não ter programa político, né, ou uma carreira dentro de um viés político específico. É o político de ocasião, o político do momento, que você normalmente vai votar se ele estiver de acordo com os seus interesses pessoais, né? Ninguém pensa amplo, ninguém pensa na comunidade, ninguém pensa na sociedade, ou quase ninguém, né?
Eu, por exemplo, vejo as pessoas votando assim, não, vou votar no fulano porque o fulano gosta de servidor público. Então, como eu sou servidor público, eu vou ter aumento de salário. Agora, não interessa se para ter seu aumento de salário vai ter a destruição de milhões de outras coisas. Então, você pensa no seu. Não, vou votar no cicrano porque o cicrano ele é a favor de policial. Então, beleza. Então, os policiais... É tudo assim, né? Você fica ainda numa coisa de um voto por interesse próprio, sem pensar na pintura maior. E aí a coisa chega num ponto em que, normalmente, no segundo turno, você escolhe o que você considera menos pior, né? Você vê ali as duas situações, você fala, bom, não adianta nada votar nulo, não votar, um dos dois vai acabar ganhando, então eu vou votar naquele que impede que o outro entre. Isso é um déficit, né, assim, de representatividade enorme, porque você vota no sujeito, no dia seguinte você já está insatisfeito, porque na verdade você queria uma outra opção, né? Então eu acho que a educação é o grande caminho mesmo, é trabalho de formiguinha. Eu não acredito em solução rápida, eu não acredito em revolução, eu não acredito em derrubar fulano ou cicrano, em ninguém. Eu acho assim, elegemos as pessoas, vamos até o fim, é melhor para o Brasil, é melhor para nossas instituições, vamos fazer tudo democraticamente, é como eu prefiro ver, né, esse momento que a gente vive. Então, assim, o meu desejo é que a gente consiga chegar num ponto em que a gente esteja preparado para um nível ético dentro das instituições todas, que eu sinceramente tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se a gente já está preparado para isso, né? Se a gente já está nesse nível de desenvolvimento como sociedade. Mas é o que o Brasil está precisando urgente, né? A gente está evoluindo a trancos e barrancos, é a minha sensação, né? E você fica assim vendo o desmonte de muitas coisas à sua volta que você considerava importantes e fica um pouco sem norte, né? Então acho que nesse momento as pessoas precisam ter um pouco de calma, um pouco de paz, né? Pensar em valores maiores e fazer a sua parte. Eu já estou naquela fase, Rafael, não sei se você conhece uma parábola zen, que o sábio ele começou a vida querendo mudar o mundo, depois ele viu que não ia conseguir, pensou em mudar os amigos, depois a família, no final ele pensou o seguinte, se eu mudar a mim mesmo, já é um grande negócio. É isso mesmo. Eu estou nessa fase agora. Eu falo isso para minha filha mais velha, e é uma luta, né? Mudar a si mesmo, mudar em hábitos, mudar em virtudes, é uma luta diária difícil. Então é melhor começar por ela, que é a mais difícil. Mas, doutor, eu tenho uma pergunta para... bom, só para fazer um parênteses aqui. Se é para investir em educação, a gente tem que reformatar o sistema educacional brasileiro. Eu digo isso com propriedade, que eu tenho acompanhado, eu tive um caso judicializado agora recente, estava até falando com esse cliente agora, hoje, e esse Bobelli está até aí conosco, há 2 semanas eu tirei a minha filha mais velha de um colégio centenário aqui do Rio, um colégio que era, em 2010, quando ele entrou, era um dos 3 melhores colégios do Brasil, e coloquei porque tinha a preparação, era de excelência, e a parte humanística. Depois que eu comecei a acompanhar o que eles estão ensinando, eu fui ao reitor conversando, tivemos uma conversa longuíssima, muito verdadeira e muito tensa. É melhor tirar. É melhor focar só no Enem, porque essa formação humana aí acabou. Então, se a gente depende de um amadurecimento em valores, não vai ser com essa escola não, doutor. Pelo menos não com essas centenárias, ou com esse corpo docente que a gente tem, completamente ideologizado e tudo mais. A gente está se aproximando do tempo. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, para você. Agora eu vou... Chegando. Depois de uma hora conseguimos. Pois é. Eu me vejo na audiência. Que isso. Difícil. Mas até teve um caso, vou fazer antes desse parêntese, teve um caso que eu tive lá na sua vara. Lógico que eu não vou comentar um que não é o caso, mas foi em paralelo, é o mesmo assunto, mesmo terreno, do planetário. Que na véspera você deu uma liminar, suspendeu o leilão e tal, estava licitante, está tudo resolvido hoje na minha vida, mas tudo bem. Aí, doutor, num outro processo em paralelo, teve a mesma coisa, recorreu, foi agravo de petição e tal, tirou a penhora, e a gente conseguiu um outro terreno do lado do Jardim Pernambuco, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, um terreno que está incomodado a um senhor, enfim, uma figura notória aí da sociedade, que construiu uma piscina ali, fez um puxadinho, fez uma edificação naquele terreno maravilhoso,
entrega incomodado, não paga IPTU, enfim, uma lambança total. Aí o juiz de primeiro grau determinou a penhora, manteve a penhora, tudo bem, e o terceiro interessado entrou com embargos de terceiro, perdeu os embargos de terceiro e recorreu. Aí o tribunal, por unanimidade, disse que não, que a empresa tem que ser executada, a sociedade de economia mista não tem comprovação de que presta serviço público, só pode ser executada por precatório. Ou seja, a sociedade fluminense paga para o senhor manter a piscina dele lá num terreno maravilhoso. É uma coisa incrível, algo que eu não entendo, porque até o próprio STF, quando disse que as hipóteses de levar para precatório, ele delimitou muito precisamente. Não pode distribuir lucro, distribui. A penhora tem que prejudicar a prestação de serviço público, não prejudica, porque ali não tem, a piscina é privada. Enfim, aí chega uma hora que o advogado também desiste, fala assim, eu vou deixar ir para precatório, porque eu vou levar isso para o Tribunal Superior, vou ficar 2, 3 anos discutindo para depois voltar e a gente ter mais complicações. Mas enfim, é só um parênteses. A minha pergunta é a seguinte, doutor, o senhor já se emocionou vendo uma petição do advogado, julgando um caso do advogado? A pergunta para o doutor Zé Geraldo também, que já funcionou no tribunal. Na hora de votar, quis homenagear a advocacia, correu lágrimas? Já, Rafael, assim, assim, você tem, a nossa profissão, né, ela é uma profissão desgastante e gratificante, né? Ela é desgastante porque, assim, o volume de trabalho é imenso, né? A quantidade de processos em que a sensação, assim, de que são processos que não refletem dramas humanos, é mais a questão econômica pura, né? Eu acho que é a grande maioria, e muita coisa repetitiva, né? Eu sou juiz há 24 anos, então assim, todo dia a mesma coisa, então aquilo ali é muito cansativo, né? Mas você tem casos assim que você percebe que é um processo que vai naquilo que a gente sonhou lá na faculdade, né? Que é uma pessoa precisando da tutela jurisdicional, é um advogado que atua com excelência, que consegue fazer o seu trabalho, e assim, que você vai para casa assim, se sentindo realmente gratificado, né? São poucos, né? Eu lembro assim, praticamente todos esses em que realmente você percebe que, poxa, todo mundo ali fez diferença, né? O advogado fez diferença, o advogado da outra parte também fez diferença, porque é uma dialética que chegou ao resultado. Uhum. O juiz fez diferença, então assim, é uma coisa que é muito gratificante. E a gente sente assim, né, o pessoal acho que às vezes esquece, mas a área trabalhista, quando o advogado ele é bom, e ele tem a verve, e ele sabe fazer audiência, ele sabe conduzir, né, o ato ali, faz toda a diferença, né, assim. Eu acho que, se eu pudesse dar um conselho a jovens advogados que estão nos assistindo, dediquem-se à audiência trabalhista. A audiência trabalhista é, assim, uma aula viva, né, do direito, dos dramas humanos, da vida acontecendo, e o advogado faz toda a diferença, né, nesse momento, né. O processo de trabalho, eu costumo falar que é 80% a audiência, né? O resto é troca de modelo. Mas modelo é muito legal. Desatualizado. Modelo desatualizado. Pô, excelente dia, que você vai virar nugget com certeza no nosso Twitter. Legal. Doutor, olha, vai dar 1 hora, eu queria agradecer demais, um papo maravilhoso, o senhor inspira a todos e acabou agora de justificar o Gilmar Mendes, né, o choro dele, então vou te retirar a minha crítica que eu fiz, porque então acontece realmente. Obrigado, Rafael. Assim, eu fico feliz assim, de poder contribuir, né? E de ver assim, que pessoas como você continuam vibrando com a profissão, vibrando com a nossa matéria e vibrando com o nosso cotidiano, né? Que eu acho que é o mais importante. A gente não perder essa sensibilidade do cotidiano, né? Não ficar imune ao que está acontecendo, porque o nosso material de trabalho é o ser humano, né? Dos dois lados, né? E é isso que a gente não pode esquecer nunca, essa perspectiva. Então, eu agradeço a oportunidade, todo mundo que assistiu aí, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Doutor, muitíssimo obrigado, e portas abertas aqui, vou convocar outras vezes, hein? Olha que eu sou chato.
Pode chamar. Desculpa o pessoal que eu não li, porque realmente eu tenho muita dificuldade em ler essa letrinha a essa distância, mas agradeço a participação de todo mundo também. Tá, Doutor, tchau, tchau. muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até.